Os secretários de Estado da Educação e da Saúde, Inês Ramírez e António Lacerda Salles, respectivamente, estiveram em Tomar nesta quarta-feira para presenciarem o início dos testes rápidos nas escolas, neste caso na secundária Santa Maria do Olival, operação que se irá estender a cerca de 400 alunos e ainda a professores e assistentes, neste caso numa globalidade de 90 exames. Os dois governantes responderam nessa ocasião à reportagem da ERTE sobre a decisão de manter as escolas abertas, isto quando se sabe que em Tomar, por exemplo, tanto a Câmara como os agrupamentos e até mesmo as autoridades de saúde locais querem cenário contrário. Inês Ramírez, por exemplo, quis deixar claro que manter o ensino presencial não é teimosia, assegurando que o Ministério da Educação agirá em conformidade perante aquilo que chegar das pessoas que andam no terreno. Exatamente a demonstração que o sistema funciona, ou seja, nós temos 30 turmas em casa por definição das autoridades de saúde e os que não têm que estar em casa estão em ensino presencial. Aqui o ensino presencial, reparem, não é uma questão de teimosia, é uma questão de termos um dever acrescido relativamente a uma série de alunos em que só a escola é o refúgio, é o sítio onde têm uma refeição, é onde conseguem um enquadramento que lhes leve a uma melhoria de vida. Mas quando temos uma Presidente de Câmara, uma Diretora de Agrupamento, entidades de saúde locais e regionais a solicitar o encerramento das escolas, porquê é que não se ouvem estas pessoas que vivem esta realidade no dia-a-dia? Mas nós estamos a ouvir e isto é a verificação. Nós temos falado e o Governo tem auscultado e continuará a auscultar e damos muita importância àquilo que tem sido o trabalho dos autarcas para manter as escolas abertas. Se naturalmente a avaliação deles neste momento é esta, tomaremos em boa nota e atuaremos em conformidade. Está quase vontade de perguntar, ouvem, e percebem o que ouvem ou não? Percebemos e, como pode imaginar, se ainda na semana passada houve uma avaliação em que havia um consenso alargado até entre vários atores da área da educação que consideravam que o ensino presencial devia manter-se, naturalmente que agora a evolução dos últimos dias fará com que nós consideraremos e compreenderemos de certeza o enquadramento que estamos a viver. Será tarde demais, como disse o Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém? Todas as pessoas têm direito à sua opinião. Neste momento, o que lhes posso dizer é que tomaremos em boa nota. Mas as evidências serão estudadas. As evidências também eram as evidências na semana passada, em que a maioria dos especialistas consideravam que era seguro, até aconselhavam os alunos abaixo dos 12 anos estarem em ambiente escolar e que a dúvida seria os que estavam acima dos 12 anos. Portanto, tomaremos naturalmente todas as medidas necessárias. Por sua vez, a ERTE questionou António Lacerda Salles sobre se manter as escolas abertas é uma decisão política ou das autoridades de saúde, sendo que o secretário de Estado referiu que o tempo da ciência nem sempre é o tempo da política. Eu não me quero imiscuir na decisão, na questão técnica do fecho ou da abertura de escolas, até porque, como sabe, há uma divisão. O que sei é que há um largo consenso político que vai desde o Sr. Presidente da República, que ainda ontem dizia que seria dramático se fechássemos as escolas, aniquilaria o ano letivo, até ao Presidente do PSD, até ao Bloco de Esquerda, PCP, já os ouvimos todos e há um amplo e largo consenso no sentido... As últimas, desde o dia 12 de janeiro, tenho declarações do dia 12 de janeiro, por exemplo, e 13 de janeiro, que estas lideranças, as diferentes lideranças e diferentes protagonistas das diversas forças políticas eram amplamente consensuais nesta matéria. Isso... Está então a dizer que é uma decisão política em vez de ser uma decisão de saúde. O tempo da ciência não é o tempo da política, ou seja, nem sempre o tempo da ciência é o tempo da política. Nós temos que ter suporte técnico para as nossas decisões, mas as nossas decisões, as decisões políticas, têm que ser em função também de diversos enquadramentos. E por isso que estaremos preparados e com o respeito que temos pela evidência científica, pelas opiniões científicas, mas tomaremos decisões políticas que sejam aquelas que respondam às necessidades dos portugueses. A decisão de encerramento de escolas não deveria também passar pelo poder local? Nós ouvimos todos, ainda há pouco estivemos a conversar com a senhora Presidente da Câmara, com quem temos uma colaboração interinstitucional muito boa, com todos, com a Proteção Civil, e portanto nós ouvimos toda a gente, como sabe. Olhe, por exemplo, a ECDC, há pouco estava a referir o amplo consenso político, a ECDC, peritos da ECDC dizem que o fecho de escolas não tem praticamente influência como medida isolada. Portanto, o combate à pandemia
depende de um conjunto de medidas integradas e não de medidas isoladas. E é nesse contexto que temos que ver, de facto, a necessidade de resposta àquilo que é o verdadeiro combate à pandemia.